Estamos de regresso para mais uma emissão do Momento de Inspiração, já a meio do ano, neste mês de junho, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Vamos aqui hoje iniciar um novo tema que é muito interessante porque fala também de algumas coisas já aqui abordadas que têm a ver com coisas simples. Neste caso é com gestos. Hoje vamos falar do poder dos pequenos gestos, Maria do Céu. Olá, ouvintes, boa tarde. Espero que estejam bem, ou boa noite, independentemente da hora que nos estejam a ouvir ou a ver. Obrigada por estarem aí, obrigada pelo vosso feedback, que é sempre importante para nós. Nós achamos que seria interessante falar um bocadinho naquilo que nós podemos fazer pelos outros. Eu sei que para muita gente isto não é importante, mas os nossos professores e as pessoas que são a base do nosso programa, todas elas apresentam como uma estratégia fundamental para a nossa realização pessoal, termos um tempo para os outros. E o tempo para os outros, queridos ouvintes, não é, por exemplo, nós já falamos disso aqui várias vezes no programa, não é de repente você encontrar uns sapatos velhos e dá-los. Os sapatos não devem ser dados velhos devem ir para o lixo, não é? Eu acho que nós temos que dar alguma coisa que ainda possa ser usada. Exatamente. Isto é uma das questões que nós já falamos aqui no programa, porque nós também temos que dar e nós temos que saber que a pessoa que vai receber ainda pode usar durante algum tempo. Mas nós também já falamos aqui no programa que muitas vezes nós nos preocupamos com o que acontece no mundo e com as tragédias e com tudo, e muitas vezes esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que o poder do pequeno gesto começa pelas pessoas que estão mesmo perto de nós. E depois vamos alargando e vamos expandindo todos estes gestos de bondade, de carinho, de amizade. Que habitualmente chamamos solidários, não é? Que sim, e que podemos chamar de solidariedade e que podemos chamar de outras coisas, porque independentemente de nós termos uma boa conduta enquanto seres humanos, nós muitas vezes nos esquecemos da base da nossa vida e do que é realmente importante na vida. E eu estava a falar em off com o Fernando e com o Celso sobre uma coisa que vi hoje de manhã com as minhas filhas e que tem a ver com as tragédias que de repente apanham as pessoas de forma desprevenida. Nós, nem pouco mais ou menos, fazemos esta demagogia da tragédia, mas nós muitas vezes nós conseguirmos relativizar a nossa vida, nós conseguimos perceber como somos ingratos na nossa vida, como deixamos passar tantas possibilidades de estarmos bem, de fazermos bem aos outros, porque isto parece que é um dado adquirido, termos sempre saúde, temos sempre sorte, e de vez em quando as coisas não são assim, e só quando elas deixam de ser assim é que de repente nós dizemos que chatice, era tão bom e agora não é. E isto é só uma reflexão, desde os adolescentes, desde as crianças, desde as pessoas mais velhas, desde tudo aquilo que nós podemos ou que está ao nosso alcance fazer para mudar a vida de alguém, nem que seja um dia, nem que seja nós vamos dizer coisas simples e muito básicas hoje, é isso que nós devemos fazer, porque isso ultrapassa a realização, ultrapassa o charme e o perfil que fica bem no Instagram e por aí fora. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com as nossas imagens que ficam fixas, mas pelo bem que podemos fazer a alguém de uma forma inadvertida. E por isso é isto que nós vamos falar hoje, porque a nossa realização pessoal vai muito mais além das coisas que temos. Muitas vezes falta-nos alguma coisa e nós não sabemos. E muitas vezes aquilo que nos falta é a incapacidade de nos sentirmos gratos perante a vida, de nos sentirmos gratos pela saúde que temos e de fazermos tudo que está ao nosso alcance para até termos bom ambiente na família, para termos bom ambiente à nossa volta. Mas isto passa por nós. E passa por nós se nós todos os dias estivermos conscientes. Mas é muito difícil estar consciente o tempo todo. É muito fácil levarmos-nos pelo ruído, levarmos pela corrente, levarmos pelo vento. E de repente precisamos assim tipo de um abanão para perceber que afinal temos que dar 2 passos atrás e recuperar alguma coisa que é importante. E o que é importante é realmente nós e o que é que nós podemos fazer de bom pelos outros, sabendo que tudo aquilo que fizermos pelos outros vamos receber em triplicado. E isto não é questão de eu vou fazer para receber.
quando nós fazemos isto de verdade e de coração, não nos devemos preocupar com aquilo que vamos receber. Acho que nos devemos preocupar com a alegria interior que isso nos vai dar e com a paz. E entre muitas coisas que nós hoje podemos falar sobre isto, eu vou falar de algumas personalidades, digamos assim, e algumas frases que podem fazer muita diferença e que eventualmente você e todos nós as vemos em todo lado e muitas vezes até nem damos a importância porque realmente começam a ser muito vistas e quando são muito vistas passam a ser clichês e os clichês acabam por nos passar ao lado. Mas Madre Teresa de Calcutá dizia assim: eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. E é verdade. Nós achamos que até gostaríamos de mudar o mundo. Eventualmente, sim, outras pessoas não. Outras pessoas isto passa completamente ao lado. Mas eu acho que o bem é tão simples e tão fácil, e eu digo muitas vezes e penso muitas vezes numa frase do Dalai Lama que diz assim: se você não tem nada de agradável para dizer a alguém, então fique calado, porque silenciador. Isto é mesmo assim. Aquela ideia que nós discutimos muito aqui no programa sobre a frontalidade, sobre a sinceridade, sobre eu dizer isto e aquilo só porque me apetece, chega a uma altura na vida que nós temos que pensar. Fazer mal a alguém, dizer alguma coisa que não seja simpática a alguém sem nos pedir a opinião, porquê? Qual é o gosto honestamente destas coisas, não é? Eu sou muito a favor dos reforços e sempre disse, sou muito, muito a favor dos reforços positivos. Eu acho que um reforço positivo pode ser aquele interruptor que liga à pessoa a algo maior que ela, pode ser que a ajude a perceber que afinal não acreditava, mas que alguém exterior até percebeu, do nada que percebeu alguma coisa. Isso é espetacular, isso é bom. Não vale a pena, queridos ouvintes, isto é o poder do pequeno gesto, não vale a pena ser rude, antipático, grosseiro. Todas essas coisas, mesmo que você tenha toda a razão do mundo, você não se esqueça que do outro lado a pessoa não fez de propósito e a outra pessoa não é contra si nem contra o mundo, simplesmente alguma coisa aconteceu e correu mal. E não temos que soltar, entre aspas, os cachorros todos em cima de alguém quando alguma coisa acontece e que a pessoa percebe que foi um acaso ou que foi de uma forma impensada e essas coisas acontecem. Mas podemos dar agora alguns exemplos de pequenos gestos, porque isso poderá fazer também alguma confusão às pessoas o que é que afinal são pequenos gestos. E há pouco já demos aí o exemplo inicial das peças de roupa que não nos fazem falta, não é as que estão danificadas. É curioso que uma vez, numa conversa com um responsável de uma instituição de solidariedade, ele dizia que muitas vezes davam, por exemplo, camisas de homens sem os botões. As pessoas não queriam, mas tiravam os botões. Ele dizia que isso não tinha interesse. Tinha interesse de dar a camisa não é dar por dar porque não nos faz falta, porque aí estavam a demonstrar que retiravam aquilo que lhes fazia falta, que supostamente lhes iria fazer falta, e davam só aquilo que não necessitavam. E não é isso que se pretende com os pequenos gestos. É que com os pequenos gestos podemos estar aqui a dar a ideia de que são coisas de menor importância, mas que são só para servir de consolo. E não é exatamente isso que estamos aqui a falar. Portanto, podemos dar alguns exemplos, começar por dar alguns exemplos de pequenos gestos no dia-a-dia que podemos fazer e que poderão animar as pessoas que tenham alguma dificuldade ou alguma carência, não é? E podemos começar mesmo pela doação. E a doação desde... queridos ouvintes, nós fizemos um programa que, por acaso, eu agora esqueci-me do nome, que era sobre uma lei que 80-20, nós só usamos 20% que eu agora esqueci-me do nome, peço desculpa, mas nós falamos muito sobre isso. E é muito fácil, relativamente à roupa, né, só temos que ver o que é que não usamos no ano passado, ou há 2 anos, ou há 3 anos. E eu sei disso porque realmente eu penso sempre nas minhas filhas e por isso se eu não uso é sempre para as minhas filhas e pronto, e realmente vou separando com esse objetivo. Mas temos que ver o que é que não usamos e essas coisas que nós não usamos há 5 anos. Porque não dar a alguém perto de nós? E se nós achamos que não temos ninguém perto de nós, então vamos a estas instituições de solidariedade social e realmente fazemos as coisas como deve ser, mas bem dobradas, bem arranjadas, bem apresentadas, porque aquilo vai ser para alguém. E a mim dá-me uma alegria imensa pensar quando uma coisa é muito, por exemplo, ou brinquedos ou qualquer coisa que ainda estão bem, a alegria que alguém vai ter quando os receber. Mas não é tudo maltratado, é o melhor apresentado que nós podemos fazer.
E temos que ver. E eu penso em mim, porque eu acho que há determinadas coisas, eu e as minhas amigas até dizemos, quando não quiser isto, pode-me dar ou pode-me emprestar. Mas digo isto de verdade, porque às vezes nós não gostamos das coisas e, não vale, e eu acho que ter a ideia de partilhar, ter a ideia é bonita e ajuda-nos também a não ficarmos muito presos àquilo que é material e àquilo que realmente não importa, porque realmente, se não tivermos as coisas, somos felizes na mesma. Se não tivermos as coisas e se formos infelizes, continuamos na mesma. Por isso, não é isso que nos vai mudar muito. Às vezes é uma prática até comum nas famílias que passam a roupa dos filhos mais pequenos para outro familiar que está agora a ter também crianças daquela idade, depois a roupa está boa. E como eu tenho filhas, não é? Isso é um princípio que pode ser ajustado aqui, não é? Sim, mas como eu tenho filhas e por isso tudo que é meu passa para elas, e por isso há aquela ideia do aproveitamento. Mas há coisas que não dão para aproveitar. E essas coisas que não dão para aproveitar, primeiro é para as pessoas que estão perto. Depois vamos expandindo para outras pessoas e para instituições. E é verdade, mas devemos ter o cuidado de fazermos. Eu vejo aquilo que eu gostaria de receber. Mas se não estiverem em condições, têm que aceitar fora. Muitas vezes dão-se coisas não é deitar fora, porque agora também há reciclagem. Nós também temos fora no sentido de não as entregar a ninguém para com cuidado com o ambiente, e eu acho que é importante também termos esse cuidado com o ambiente, porque nós sabemos que a indústria têxtil é super poluente, e por isso nós temos também que ter esse cuidado quando fazemos as coisas, pensado sempre no ambiente. Mas outras doações que nós podemos... Eu faço isso muitas vezes. Olha, uma vez, eu nem devia estar a dizer isto, mas às vezes há coisas que me cortam o coração. Uma vez estava na rua e uma senhora de ter cerca, não sei, 70 ou 80 anos passou por mim. É super normal. Percebe o que eu estou a dizer? Super normal. E ela pediu-me dinheiro. E eu fiquei tão, digamos assim, tão... Isso é muito comum. Sim, mas fiquei tão transtornada porque assim, podia ser a minha mãe, podia ser a minha tia, podia ser... Percebe o que eu estou a dizer? Eu fiquei tão transtornada. Eu, por acaso, não tinha dinheiro comigo ali. Eu fui a um sítio, peguei no dinheiro e a senhora, e eu fui atrás da senhora. E a senhora parou, mas já muito longe, e começou a olhar assim muito, muito estupefacta, porque eu ia sempre na direção dela. E eu cheguei lá, dei-lhe dinheiro e disse: um bom dia, vim-me embora. E ela começou a chorar. E isto é assim, esse dinheiro a mim não faz diferença nenhuma. E talvez naquela senhora tenha feito grande diferença. E ela não teve tempo sequer de me agradecer, porque não precisava. E eu nem sei quem é, e não a voltei a ver. E não estou à espera de absolutamente coisa nenhuma. E nós, muitas vezes, vemos as pessoas na rua e que pedem dinheiro, e nós partimos logo de pressupostos que são vícios, que são não sei o que, não sei o que mais. Mas se nós fizermos a nossa parte, podemos ajudar alguém numa situação pontual. E muitas vezes aquilo que nos rege são os preconceitos, são os juízos de valor, são as críticas e por aí fora. E por isso eu acho que temos que tirar um bocado o lixo e o ruído que está à nossa volta e fazer alguma coisa de bom para as pessoas que vemos. Mas outra das coisas que eu acho que está ao alcance de todos é as compras de supermercado, é as compras de farmácia. Queridos ouvintes, muitas vezes nós vamos ao supermercado e não levamos uma lista. E então o que é fantástico? Nós compramos tudo aquilo que não precisamos, porque passamos por um corredor e até está com uma coisa super interessante, e porque está com promoções. Queridos ouvintes, e fazer compras sem lista é o meio caminho andado para se comprar tudo que não se precisa. E às vezes até com lista. Temos que estar muito atentos também aos prazos de validade. Isto é básico, mas é importante. Mesmo aqueles supostos frescos, mesmo os embalados e por aí fora. Mas o que é que custa nós gastarmos X dinheiro, não é? E pormos ao lado e dizermos assim: isto é para uma instituição. Sei lá, não custa nada. Gastávamos quê? Pouquíssimo dinheiro. Exatamente. Até se tivéssemos essa ideia antes, o que é que acontecia? Estávamos menos suscetíveis a perdermos-nos. Porque eu, por acaso, tenho uma tendência enorme a perder-me, por isso é que cada superfície que seja menor para mim é melhor, porque tenho menos hipóteses de me perder. E mesmo com listas, por isso, nós tivermos esta ideia, se eu ultrapassar este valor, tenho que dar X. Exatamente. Nós vamos ter muito mais cuidado e vamos ser muito mais conscientes na hora de comprar. E a compra por impulso não funciona, nunca funcionou, e hoje em dia é um crime quase fazer compras de impulso, porque realmente não vão de encontro às nossas necessidades. Por isso, não é questão, queridos ouvintes, e nós falamos destas coisas, não é questão de moralismo, não é essa a questão do moralismo, é a questão da consciência social e de saber que para si esta questão não tem interesse nenhum.
pode não ter e é feliz na mesma, e eu, parabéns! Eu estou a falar para pessoas que realmente ajudar, ficam contentes, eu fico contente por ajudar, eu fico contente quando dou um reforço positivo, apesar de muitas vezes ser acusada que dou demasiados reforços positivos, mas eu acho que quando os dou, acho que faz a diferença nas pessoas, porque uma palavra simpática sobre alguma coisa, acho que é sempre fantástico, porque nós estamos tão habituados a ouvir sempre ou piadas pindéricas, ou alguma crítica, ou isto e aquilo, quando vem assim uma coisa até parece, ui, hoje é dia de festa, não é? Muito bem, Maria Céu. Antes de passarmos a mais um gesto, só fazer aqui um parênteses e um rewind, a propósito daquilo que falou há bocado do tal programa dos 80-20, só para nos situarmos, é a lei de Pareto. Não é? Pois é, a teoria de Pareto. Que era um economista italiano. Não? Eu sei, que nós fizemos um programa aqui. Que era aquela coisa das causas e os efeitos entre os 80 e os 20. O programa já tem uns anos, às vezes não nos recordamos, dos termos todos, e depois temos de estar a puxar pela memória. Ainda bem que ainda por cima a teoria de Pareto, queridos ouvintes, é extraordinário e tem muito a ver. E aplica-se aqui. Sim, e tem muito a ver também com o que é que nós fazemos com o nosso tempo útil. Isto tem muito a ver. E só 20% do nosso tempo útil é que é utilizado de forma eficiente em direção à concretização dos nossos objetivos, metas e por aí fora, e até do nosso bem-estar. E perdemos 80%. E isto a mim realmente tem um impacto muito grande na minha vida, porque só quando acontece uma tragédia, e desculpem estar sempre a falar nisto, mas realmente a conversa de hoje de manhã deu-me aquela ideia da tragédia, é que nós de repente damos-nos conta que nos perdemos e que perdemos a essência da vida. Isto faz-me lembrar também uma das músicas do nosso programa, Fernando. Tem a ver com o Inner Smile, exatamente, dos Texas, mas também tem a ver com uma música que nós passamos aqui muitas vezes. E eu quando digo isso ao Fernando diz, Maria Céu, outra vez não. Oh meu Deus, outra vez não. Que é o Filtro Solar, dito pelo Pedro Bial. Sim. Que não é bem uma música, é um discurso. É um discurso, musicado, mas é um discurso queridos ouvintes, é um discurso que poderia ser o programa há 8 anos para cá. E só poderíamos pôr essa música falada pela voz espetacular do Pedro Bial todos os nossos programas, porque diz tudo aquilo que neste programa hoje faz sentido, que é olhar para trás e vermos que nós até éramos bonitos e na altura achávamos que éramos gordos, magros, feios, com cabelo sem cabelo. Era darmos conta que afinal aquelas ideias que nós tínhamos acerca de alguma coisa no dia de hoje são completamente ridículas e completamente ultrapassadas. Só mostra que nós temos de ter muita flexibilidade na nossa vida e realmente apostarmos em alguma coisa que nos ajude a encontrarmos a nós próprios, porque nós, se vivermos muito mais conscientes e fundamentados, pode ser na lei de Pareto, pode ser na lei de Murphy, aquilo que você quiser, você vai perceber que onde é que se perde, qual é o ruído que o distrai e como é que você volta a si para realmente ser uma expressão de dignidade. E hoje dá-me para estas coisas que podem parecer demagogia, mas nós perdemos tanto tempo com as nossas cenas, com as cenas dos outros, com as cenas da televisão, com as tragédias, com tudo. E o que é que nós fazemos com isso? Nada! Nós não somos bons para nós. E quando é preciso ser bons para os outros, nós nem sabemos ser bons. Apenas promovem o lamento, não é? Que não resolve. Não. E se nós com o lamento, se nós conseguíssemos mudar alguma coisa, nem que seja em nós, porque nós com lamento lamentamos também, e por isso isto é quase como uma rastilha, por isso nós temos que cortar, porque o importante é fazer e não expandir algo que seja negativo e que está fora do nosso alcance. E não se esqueçam daquilo que diz a Madre Teresa de Calcutá. Aquilo que ela faz e aquilo que ela dizia que fazia era uma gota no oceano, mas o oceano é formado por gotas e uma gota individual é fundamental para a existência do todo. Se nós todos fizermos um bocadinho, então vamos nos juntar a tantas outras gotas e a tantas outras partículas de pó e vamos fazer toda a diferença. Isto é importante. Mais um gesto, há bocado falámos de compras, Maria do Céu, e há um gesto que se pode fazer e que aconteceu muito durante a pandemia por causa do confinamento, que era fazer as compras a alguém que não pode lá ir, ou pessoas que estavam em isolamento, mas aqui neste caso fora da pandemia poderá ser a pessoas idosas que têm dificuldades de locomoção, por exemplo. E nós pessoas doentes, não é preciso ser, ou então alunos que estão a estudar para exames, pelo amor de Deus, não é preciso pôr sempre a carga negativa das pessoas doentes ou de pessoas com mobilidade condicionada por aí fora, porque se nós sabemos que uma pessoa ao nosso lado, ou que está numa fase que está a trabalhar, que está intensivamente, o que é que nos custa até levar-nos ao almoço de vez em quando? Simpático! Está a perceber o que eu estou a dizer? Sim.
Não tem que ser de uma forma trágica, mas deve ser um ato de boa vontade e estarmos atentos àquilo que está à nossa volta. Eu acho que ter estas coisas, e eu acho que à nossa volta faz muita diferença para quem as recebe. Eu acho que durante a pandemia houve e muitas pessoas e realmente que deram muito apoio às pessoas e a fazer compras e até a fazer companhia, porque principalmente as pessoas idosas e as pessoas mais isoladas em termos de terrinhas e de aldeias, e tiveram um apoio de uma palavra, porque eu vi muito isso na televisão e foi interessante. E eu acho que nós devíamos ter a ideia também de fazer alguma coisa de voluntariado. Mas eu vou ter que fazer aqui um parênteses complicado. Muitas vezes as pessoas até querem entrar nestas questões de voluntariado e as pessoas que estão à frente condicionam a entrada. Já me aconteceu a mim, já aconteceu a muitas outras pessoas, porque às vezes há um perfil e não se obedece a um perfil. Quando se queria fazer bem a alguém, supostamente devia ser para todos e sem perfil. Por isso é muito importante que todas estas questões de voluntariado e que realmente estejam muito mais abertas para todas as pessoas que realmente se predispõem a ajudar, porque é sempre importante, pronto, agora nos hospitais não, porque o confinamento e todas estas questões do Covid obriga a determinadas regras, mas há muitas pessoas que estão sozinhas, há muitas pessoas que precisam de ajuda para comer e não têm, há muitas pessoas que estão horas e horas no hospital sem ninguém. Ir lá ler uma história, acho que pode transformar completamente a vida de alguém, ou dizer só olá, boa tarde, ou qualquer coisa assim. Isto estou a falar também. Eu tenho amigas que fazem isto nos lares, tenho uma amiga que vai uma vez por semana, tenho outra também que vai, por isso agora não, por causa desta questão e destas regras, mas era isso que elas faziam e realmente... O que criou também aí um problema, essa ausência, não é? Sim, que é verdade, que as pessoas tornam-se... Quebrou um hábito, nomeadamente aos familiares que visitavam as pessoas nas instituições, e criou também um problema aos voluntários, não é? É verdade, e por isso, ou seja... Não falta a ideia de tentar fazer o bem, e principalmente àquelas pessoas que precisam mais, e estou a falar idosos e que estão em lares, ou então pessoas que estão no hospital e que às vezes têm uma dificuldade enorme para comer e que pode ser uma coisa pontual, mas uma ajuda é sempre boa. Por isso, desde hospitais, desde centros, desde lares, o que quiserem, se alguém for aí para apresentar-se como voluntário, pode não ter o perfil, pode não ter a imagem que vocês querem, mas acho que aceitar seria uma coisa também extremamente gratificante para a pessoa que está a doar o seu tempo para ajudar alguém. E isto é muito importante, Fernando, porque às vezes há restrições e às vezes uma pessoa quer fazer alguma coisa de bem, mas parece que não segue as regras e por aí fora. E quase no final do programa poderemos acrescentar, Maria, só para fechar, que demos aqui apenas alguns exemplos daquilo que são pequenos gestos, mas haverá com certeza muitos outros que poderemos pôr em prática. Não se cingiram só a estes, mas também até outros estratos da população, como crianças, que necessitam que geralmente falamos muito para os adultos, e não mas poderemos aqui incluir outras camadas da população. Por exemplo, desculpa interrompê-la, eu falo muito nos adolescentes, e há miúdos que as coisas vão correndo bem, mas há outros miúdos que com um bocadinho de atenção se vê que há algum stress, que há alguma ansiedade sobre o curso, sobre as notas, sobre a família, sobre o futuro, sobre o presente, sobre o ontem. E é muito importante que nós possamos ajudar as pessoas todas que estão à nossa volta. Eu estou a falar à nossa volta, que nós sabemos dos nossos filhos, dos amigos e por aí fora, e dar sempre uma orientação. E isto é um trabalho que eu acho que faz bem, fazer qualquer coisa que ajude a encontrar um caminho, ou que ajude a retirar o drama e a tragédia, a perceber que as pessoas estão focadas em algo que não está correto, é a nossa obrigação em termos de adultos, porque estamos só a ajudar que o nosso futuro da amanhã, que sejam cada vez mais conscientes e que sejam cada vez mais cidadãos do mundo, mas isto sempre com uma base muito fundamentada e com os pés assentes na terra, porque é isso que nós estamos a dizer. Não vale a pena pensar que queremos ir para a África ou para a Índia, seja para que lado for, para ajudar quando podemos fazer aqui. Quando nós podemos fazer aqui, e há pessoas aqui ao nosso lado
mas que até não nos fica bem, porque não dá jeito, porque isto e por aqui. Nós temos que cortar um bocadinho estas questões e ir um bocadinho mais além. Eu sei que para muitas pessoas este programa que não tem interesse nenhum, para mim, para o Fernando e para as pessoas aqui da rádio, faz todo sentido nós doarmos um pouco de nós às pessoas que nem conhecemos. E eu espero, e nós esperamos aqui... Desculpe, Maria, nomeadamente a muitas pessoas que têm vindo para o nosso país em busca de outra situação de vida, como é o caso de alguns imigrantes, não é? É verdade. Que chegam cada vez mais também à Europa agora e a Portugal. E perdidos, não é? É verdade. Porque e nós também estão num país diferente, não é? E nós podemos ajudar, é sempre bom. Mas também isto também tem a ver com o conceito da Rádio Alto Minho, que doar um tempo, do seu espaço, para realmente ajudar as outras pessoas. E entre este programa há outros programas que aqui se fazem, porque realmente toda a gente acredita que se nós fizermos um bocadinho para transformar a sua vida, é isso que nós levamos de melhor. E por isso, todos os dias, faça um bocadinho, ou pense um bocadinho naquilo que a Teresa dizia, que aquilo que faz é uma gota no oceano, mas sem uma gota o oceano não existiria. Por isso vamos todos juntar as gotas e fazer um mar. Muito bem, Maria Céu, hoje falámos do poder do pequeno gesto. Já tínhamos falado aqui noutras emissões das coisas simples da vida que nos fazem bem a nós. Neste caso foi virado para o próximo, virado para os outros. São exemplos de solidariedade que podem transformar a vida de outras pessoas. Para o final temos um tema musical, como habitualmente, que se chama Upside Down e pertence ao Jack Johnson. Foi uma escolha da Maria do Céu. E do Celso também. E do Celso, exatamente. Mas tem a ver também, e quando o Celso sugeriu, eu disse logo fantástico, porque este senhor é um senhor que se dedica às causas ambientalistas, nomeadamente ao climate change. Tem a ver com o tema 2. E tem a ver com o tema 2, por isso... Pessoas como este senhor também se dedica à consciencialização da alteração climática. Vamos fazer também alguma coisa por nós, e ao fazer por nós, estamos a fazer pelos outros também. Muito obrigado. Obrigado ao Celso também hoje pelo contributo. Maria do Céu, voltamos 2-8 dias, novamente aqui à antena da Rádio Alto Minho, à segunda-feira, depois das 10 da noite, e podem nos ouvir e ver também nas redes sociais, onde este programa passará também com imagem. Outro tema na próxima semana para abordarmos aqui. Para todos então, até à próxima emissão. Obrigada.